Estivemos no fórum local a pedido do promotor de justiça, Dr. Oscar Stefano. O mesmo gostaria de fazer alguns esclarecimentos com relação a alguns acontecimentos que houve no dia de ontem. Procuramos saber se houve alguma vítima, se houve algum dano ao patrimônio público e assim nos respondeu o promotor de justiça, Dr. Oscar Stefano. Os ouvintes, aqui quem fala a vocês é o promotor de justiça da comarca de Vaz Alegre, hoje promotor eleitoral também. O motivo pelo qual eu resolvi dar uma entrevista para vocês é porque ontem houve um incidente, né, durante uma operação realizada em conjunto pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, pela Polícia Militar, Polícia Civil e Demutran, na cidade de Vaz Alegre, em razão de nós termos, durante o dia de ontem, né, nos reunido com os representantes, tanto da coligação Avançar Ainda Mais, quanto da coligação É o Melhor Pode Comparar, e foi definido na presença de todos que não haveria mais essas carreatas, né, com motos irregulares, com as pessoas sem capacete, com o uso de trios elétricos, mas mesmo assim a coligação do candidato Homero realizou o evento de maneira irregular. Primeiramente porque comunicou o evento em cima da hora, né, desrespeitando o TAC que foi firmado entre o Ministério Público e as coligações. Segundo, porque a manifestação foi exercida através do uso de motocicletas, com um cano de escape adulterado, com menores conduzindo as motocicletas, com pessoas embriagadas, o que motivou uma ação, uma blitz, para a apreensão de algumas motos que estavam irregulares. No entanto, quando essa operação foi realizada, algumas pessoas, alguns baderneiros, resolveram reagir contra a ação dos agentes do Demutran, né? E dessa reação, que configura o crime de resistência, houve dano à viatura do Demutran, que foi quebrada através de chutes e pedradas dos manifestantes. Acontece que as pessoas que estavam no meio, elas acham que porque estavam no meio de uma multidão, elas vão sair impunes. Muito pelo contrário. 2 pessoas já estão presas e mais 2 estão com os mandados de prisão deferidos, sem prejuízo das outras que nós iremos identificar e serão presas. As pessoas que estão ouvindo podem pensar, mas quem foi preso vai sair amanhã. Se depender do Ministério Público, não vai sair. Meu parecer vai ser pela manutenção da prisão até a condenação das pessoas que provocaram os danos, que praticaram o crime de resistência e que lesionaram os agentes do Demutran. Quais as consequências para os envolvidos no caso? A coligação responsável pela carreata, em razão de ter empregado um trio elétrico, o que é vedado pela legislação eleitoral, vai ser representada para pagar a multa estabelecida na resolução do TSE. Além disso, eu quero que fique claro que algumas pessoas podem pensar: o policiamento, o Ministério Público, o Judiciário estão agindo só contra o candidato Homero, contra a legenda número 11. Muito pelo contrário. Hoje, que fique o seu candidato Vanderlei e a coligação 55 avisada que, além do que foi tratado ontem, foi baixada uma portaria proibindo terminantemente qualquer passeata ou carreata. As carreatas e passeatas estão proibidas pelo juízo eleitoral de Vaz Alegre. E quem se reunir, e se for iniciada uma passeata pela coligação 55 hoje em Vaz Alegre, além da prisão das pessoas que se envolverem nessa carreata, eu vou ajuizar uma ação de impugnação de mandato eletivo, porque eu entendo que tanto o seu Homero como o seu Vanderlei têm responsabilidade direta sobre os eventos que estão acontecendo aqui na cidade. São os candidatos que estão incitando a violência e estão organizando passeatas e carreatas irregulares. Eles sabem que o uso de trios elétricos é vedado, sabem que os manifestantes estão praticando crimes, mas mesmo assim insistem em realizar esses atos. Então, o evento de ontem, graças a Deus, não houve nada mais grave, porque eu determinei que os policiais se retirassem do local, tá certo? Porque os policiais estavam armados e alguma criança, alguma pessoa idosa poderia ser morta ou ferida no evento. Mas da próxima vez, os policiais não irão recuar. Então eu peço para os pais de família, aqueles que têm filhos,
para aqueles que têm filhas, para as pessoas idosas, que não participem desses eventos. Esses eventos estão proibidos e a próxima atuação vai ser com um policiamento muito mais pesado e sem o recuo da polícia, que na verdade foi determinado pela minha pessoa para que ninguém saísse ferido naquela ocasião. Haverá necessidade de antecipação de reforço policial? Com certeza, o policiamento vai ser reforçado. Ontem compareceram policiais do FTA do Crato e hoje novamente eles vão comparecer. Então eu quero que fique bem claro que se houver carreata ou passeata na cidade, em razão da proibição do juiz eleitoral, as pessoas que estiverem participando vão ser presas pelo crime de desobediência, além das outras infrações criminais que elas estão praticando. E eu quero avisar, então, novamente ao seu candidato, o senhor Vanderlei, e ao candidato, o senhor Homero, que eles são diretamente responsáveis por qualquer incidente que envolver vítimas aqui nessa cidade. Tá certo? Se o policiamento reagir e uma criança for morta ou uma pessoa idosa for morta, essas pessoas das coligações que estão aqui, os advogados que vêm todos os dias aqui e que sabem muito bem quais são as obrigações deles, eles vão ser responsabilizados por isso. Quais as recomendações a partir de agora para que tenhamos um transcurso tranquilo neste final de campanha? Na verdade, eu só queria passar uma mensagem aí para as pessoas de bem, não é? Porque as ações do Ministério Público, do Poder Judiciário e das demais polícias, elas não são voltadas contra as pessoas trabalhadoras, as pessoas de bem da cidade de Vargas Alegre. Elas são voltadas, sim, contra aquelas pessoas que incitam a violência, contra as pessoas que querem agredir policiais, contra as pessoas que danificam o patrimônio público, o patrimônio que foi pago com dinheiro de todos nós. Então essas pessoas vão pagar pelo que fizeram, mas as pessoas de bem podem ficar tranquilas que as eleições vão transcorrer muito bem. Eu queria esclarecer também aos ouvintes, porque como houve esse questionamento de que a Blitz foi realizada no dia da carreata do candidato de legenda número 11, que no dia anterior eu pessoalmente apreendi uma moto de um sujeito que trabalha para o candidato Vanderlei. As pessoas que estavam com ele viram que no momento da prisão ele disse: eu trabalho para o candidato Vanderlei. E mesmo assim a moto dele foi apreendida. O que eu disse para ele? Não me interessa para quem você trabalha. Não me interessa se o candidato, se o sujeito ele apoia o candidato Homero ou se ele apoia o candidato Vanderlei. Tá certo? Todas as pessoas que estiverem praticando essas condutas vão ser presas. E o Demutran está orientado que eles devem multar. Eu estou fiscalizando as multas que são feitas pelo Demutran, e eu percebi que existe um número muito pequeno de autuações aqui no município de Vargas Alegre, apesar das infrações de trânsito constantes. Então a minha cobrança direta a eles é que eles autuem e multem as pessoas que estão andando de moto e veículos de maneira irregular. Então dessa forma eu quero que fique bem claro que o Ministério Público vai agir de maneira igual e vai apreender todas as motos que estiverem irregulares. Laércio Oliveira para os estúdios da Rádio Cultura.